Ainda falando de eleições, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse nesta quinta-feira que votaria no presidente Jair Bolsonaro em um segundo turno contra Lula. Mello declarou, abro aspas, não imagino uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante 8 anos presidente e praticamente deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma. Votaria no presidente Bolsonaro, muito embora não seja bolsonarista, fecho aspas. O ex-ministro também declarou que seu voto no primeiro turno das eleições desse ano será em Ciro Gomes, dizendo que ninguém conhece mais o Brasil do que o pedetista. As falas foram ditas durante a entrevista ao UOL. Questionado ainda sobre um ponto positivo do governo Bolsonaro, Marco Aurélio Mello afirmou que a escolha dos ministros de Estado foi muito boa e que houve e há práticas de atos positivos buscando dias melhores. Mas com você, Fiuza, em 2 minutos, nos dias dessas falas do ex-ministro Marco Aurélio Mello, Fiuza. O ex-ministro Marco Aurélio Mello tem uma função importante porque ele teve a coragem de fazer o que nem outro membro do Supremo teve, de mostrar que esses inquéritos estão sendo conduzidos pelo Alexandre de Moraes são inquéritos absurdos, que ele apelidou o das fake news de inquérito do fim do mundo. Ele tem esse mérito importante. Quanto ao voto dele, ele está um pouco confuso, está um pouco perdido, né? Porque se ele vai votar no Ciro Gomes depois no Bolsonaro, os princípios dele estão meio embaralhados. Mas ele está no papel dele, ele não está mais na corte. O problema é que os seus colegas de corte fazem política o tempo inteiro. Fazem lives, dão palestras o tempo todo, fazem discursos, entram nas redes sociais, se manifestam, que virou outra coisa. Isso não é uma corte judiciária, isso virou uma outra coisa, eu não sei qual. Não existe juízes se manifestando dessa maneira, condecorando subcelebridades petistas, como fez o ministro Barroso, indo a fóruns que estão lá para fazer esse anti-bolsonarismo pueril, né, que é grosseiro, não é sutil. Quer conspirar, tem que ter um pouco mais de capacidade, de manha, né? Isso aí é muito grosseiro. Então, o ministro Marco Aurélio está na fase que ele pode fazer isso. Os seus colegas que ainda estão na corte não poderiam fazer isso e fazem. Só rapidamente sobre o assunto anterior da pesquisa, essa genial foi aquela que descobriu que o preferido dos brasileiros para combater a corrupção é o Lula. É esse o padrão, é esse o estágio em que estamos de credibilidade. Evidentemente que a gente olha para a situação nacional e vê que é comovente a tentativa de reconstruir, de recauchutar o Lula, de fingir que o Lula chegou de Marte de banho tomado agora, de esquecer aquele passado arrasador, de esquecer do Petrolão, do Mensalão, esquecer da Lava Jato, esquecer dos bilhões roubados, né? E aí vem o Armínio Fraga dizendo que o Alckmin, que beleza de movimento, aderindo ao Lula, todo mundo perdeu a vergonha, tentando construir o Lula. Olha quem, eu estava imaginando assim, bom, o governo Bolsonaro tem uma parte que não quer, não gosta, não simpatiza, até esteticamente e tal. Bom, vamos trazer aí um candidato, vamos pegar um governador competente, pragmático e tal. Passaram por Sérgio Moro, que fez esse papelão também, saiu da sua carreira e foi virar um aventureiro para seguir. Esses que sopraram no ouvidinho dele, vai ser o que você quiser, vamos lá. Já se desmanchou, evidentemente. Por que o Moro não é candidato a presidente? Ele não era aquele que ia desmascarar o Bolsonaro, não sei o quê? Cadê isso? Aí ele está diminuindo, encolhendo, voltou para o Paraná. E o João Dória, né, que surfou aí na pandemia, divulgando índices falsos de vidas salvas por lockdown, divulgando índices falsos de eficácia de vacina. Falsos! Isso é uma vergonha. Todas as informações falsas de segurança de vacina que estão sendo espalhadas são vergonhosas, são absurdas. Deveriam estar todas sob investigação e nenhuma está. Então, onde é que está a providência construtiva contra esse bolsonarismo asqueroso, não sei o quê? Não apareceu. Aí a Simone Tebet, aí o Força Renan, aí apareceu de tudo, e aí resolveram, não, a gente vai ter que recauchutar o Lula mesmo. Senhoras e senhores, isso é um nível de hipocrisia, isso é um nível de vergonha, isso é um nível de falta de juízo impressionante, impressionante. Então são as manchetes do consórcio,
são as pesquisas, são as estrelas cadentes dizendo que a democracia está por um fio, são ministros de altos tribunais fazendo política. É impressionante que isso esteja acontecendo. É impressionante essa união em torno do Lula, que dispensa uma biografia. É a tentativa de construção, evidentemente, dentro dos gabinetes, dentro dos auditórios, dentro das lives, dos vídeos, etc. E na rua, não. Como disse o Cleiton Urbinha, fique em casa, porque na rua é aquela coisa horrível, golpista, de um monte de gente simples pedindo liberdade. Diogo Schelp, volto com você aqui, Schelp. Na fala que destacamos do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que em entrevista hoje, questionado sobre um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, declarou que vota no atual presidente. Schelp. Pois é, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, obviamente, ao despir a toga, despir aí a capa preta, né, como o presidente Jair Bolsonaro costuma dizer, ele tem todo o direito de declarar seu voto. Agora, de fato, causa espanto, né, essa decisão de dizer que vai votar primeiro em Ciro Gomes no primeiro turno e, caso dê Bolsonaro e Lula no segundo turno, votar em Bolsonaro, porque de fato são candidatos com propostas, ideias, visões de mundo absolutamente diferentes, né? Então não dá para saber se o Marco Aurélio está votando num projeto ou em dois projetos, optando entre dois projetos, ou propriamente fazendo uma escolha só para não ter aquele que muita gente não quer, que é o ex-presidente Lula. E parece que é esse o caso, e isso significa que Marco Aurélio ele realmente representa aí uma parcela da população brasileira, uma parcela do eleitorado brasileiro que não está satisfeito com o governo Bolsonaro totalmente, ou não está satisfeito em nada com o governo Bolsonaro, mas tem tanta ojeriza do PT que não votaria no PT por nada nesse mundo e não quer anular o voto. Então esse é um perfil de eleitor que realmente com certeza existe, né? Não é só o Marco Aurélio Mello que representa esse perfil e que com certeza deve estar acendendo um alerta aí, ou deveria pelo menos acender o alerta na equipe de campanha do PT, porque essa é a possibilidade, é aí que realmente o presidente Jair Bolsonaro pode crescer virando votos. Você, Augusto? Olha, eu confesso que eu gostaria de ter ouvido e esperei ter ouvido uma declaração parecida do ministro Luiz Fux. Porque eu estava lembrando hoje que o Luiz Fux é o único integrante da Corte Suprema que foi promotor de justiça, aprovado em concurso público, e já juiz de direito, também aprovado em concurso público. Depois ele foi ministro do Superior Tribunal de Justiça e mais tarde indicado para o STF. Portanto, ele sabe perfeitamente que um juiz não pode, por exemplo, começar a investigar um crime supostamente praticado aí por alguém sem o aval do Ministério Público. Cabe ao promotor, ou em outros casos a um procurador, fazer a denúncia, que o juiz vai, então, examinar, julgar e tal. Ele não disse nada sobre o que o Marco Aurélio Mello batizou de inquérito do fim do mundo. O que ele diria se ele fosse promotor público e um juiz continuasse investigando um caso depois de ele, como promotor, ter pedido que fosse arquivado? O juiz, ele arquiva imediatamente. Falta de provas, porque o Ministério Público está entendendo que não há denúncia a fazer. Pois ele não disse nada depois que o Alexandre de Moraes resolveu continuar investigando um caso que não chega a lugar nenhum sobre o presidente Bolsonaro. Então eu esperava um pouco mais da presidência que ele exerceu, desse período como presidente, e lamento admitir agora que não espero nada dele depois da volta à condição de ministro como os outros, porque ele vai acabar se juntando ao grupo ao lado do qual ele atuou como presidente enquanto exerceu o cargo.